Pensa só, toda vez que a gente liga o computador ou o celular, tem uma complexidade enorme acontecendo por trás das telas, sabe? É como se tivesse um maestro ali, regendo uma orquestra inteira para que tudo funcione. E hoje a gente vai desvendar quem é esse maestro e como ele torna a nossa vida digital possível. Para a gente começar essa investigação, vamos direto ao ponto com uma pergunta bem central. De todos os programas, todos os aplicativos que existem, qual deles é o mais fundamental de todos? A resposta pode não ser tão óbvia quanto parece. E a resposta é essa aí, o sistema operacional. Ele é a primeiríssima peça de software que entra em ação. Antes do seu navegador, antes de qualquer jogo ou aplicativo, é ele quem acorda a máquina e prepara o palco para todo o resto. Ok? Então vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso. Para a gente entender de verdade o papel do sistema operacional, a melhor analogia é pensar nele como uma ponte. Uma ponte que consegue conectar dois universos que são completamente diferentes. A definição formal, a de livro, é essa aqui. O sistema operacional, ou SO, é basicamente o gerente geral do computador. Ele cuida de tudo, desde as peças físicas, o hardware, até os programas que a gente usa no dia a dia, o software. E aqui está o coração da ideia. O sistema operacional é essa ponte. Pensa bem, de um lado da ponte estamos nós, os humanos, com nossos cliques e toques na tela. Do outro lado está a máquina, que só entende uma linguagem super complexa de zeros e uns. O SO é o tradutor que fica no meio do caminho, transformando nossos comandos em algo que o computador consegue entender e executar. E essa tabela aqui mostra perfeitamente o que aconteceria se essa ponte não existisse. Do lado esquerdo, o caos. Cada programa teria que ser feito sob medida para cada peça de hardware. Seria um pesadelo para quem desenvolve e quase impossível para a gente usar. Agora, olha o lado direito, o mundo com um SO. É um ambiente organizado, onde tudo é mais simples e as coisas simplesmente funcionam. Então, beleza. Como é que o sistema operacional consegue evitar esse caos todo? Bom, ele faz isso cumprindo duas missões que são absolutamente cruciais. Vamos dar uma olhada em quais são. Essas são as duas funções principais: a abstração e gerenciamento de recursos. Os nomes podem até parecer um pouco técnicos, mas a ideia por trás de cada um deles é, na verdade, bem fácil de pegar. A primeira missão, a abstração, é basicamente fazer o papel de um tradutor universal. Pensa na quantidade infinita de modelos de mouses, teclados, monitores que existem por aí. Seria impossível um programa conhecer todos eles. E é aqui que a mágica da abstração acontece. Quem desenvolve um programa não precisa se preocupar com 1000 modelos diferentes de hardware. Não. A pessoa cria o programa para conversar com uma única entidade, o sistema operacional. E é o SO que se vira para traduzir isso e fazer o programa funcionar em qualquer computador, celular ou impressora. E como é que o Sol consegue essa proeza de falar com tanto hardware diferente? Através dos famosos drivers. Pensa no driver como se fosse um manual de instruções que o fabricante da peça entrega para o sistema operacional. É por isso que, de vez em quando a gente conecta uma impressora nova, o computador pede para instalar o driver. Ele está basicamente lendo o manual daquela impressora para aprender a conversar com ela. Certo, vamos agora para a segunda grande missão. Além de ser um tradutor, o sistema operacional é um gerente de recursos incrivelmente eficiente. A melhor forma de pensar nisso é imaginar o SO como um controlador de tráfego numa cidade muito movimentada. Ele precisa garantir que todos os carros, ou no caso todos os programas, consigam usar as ruas, que são os recursos do computador, de forma organizada, sem que um bata no outro. E que recursos são esses? Bom, ele gerencia o tempo do processador, dividindo ele em fatias minúsculas para cada tarefa. Ele controla quem usa a memória RAM e por quanto tempo, organiza a fila de acesso à impressora, ao teclado, ao mouse. Ele é o grande responsável por fazer com que tudo funcione em uma harmonia quase perfeita. Agora que a gente já entendeu os conceitos, vamos conectar tudo isso com os nomes que a gente vê e usa no nosso dia a dia. E aqui estão eles, os mais famosos. Para computadores temos o Windows, o macOS da Apple e o Linux. Já nos smartphones, os dois gigantes são o Android e o iOS. No fundo, todos eles fazem exatamente o mesmo trabalho de base que a gente acabou de descrever aqui. E esse é um ponto muito importante. Cada SO geralmente é pensado para um tipo de hardware específico. É por isso que não dá, por exemplo, para a gente instalar o iOS de um iPhone num celular da Samsung. O iOS foi feito sob medida para o hardware da Apple, criando uma integração perfeita. E o mesmo vale para os outros sistemas. O mais incrível de tudo é que todo esse trabalho gigantesco e complexo acontece nos bastidores, em silêncio. O sistema operacional é tipo um herói anônimo, trabalhando sem parar para que a nossa experiência digital seja simples e intuitiva, desde a hora que a gente liga o aparelho até a hora de desligar. E para a gente fechar, fica uma reflexão.
Conforme a tecnologia avança, a nossa interação com os aparelhos fica cada vez mais natural, mais fluida. Será que vai chegar um dia em que o sistema operacional vai se tornar tão integrado, tão perfeito, que a gente nem vai mais perceber que ele existe? Fica aí a pergunta para o futuro.